Irmãos em Cristo Jesus, é mais uma vez um prazer estar na presença de vocês, ainda com o coração um pouco abatido por falta de uma comunhão plena como desejamos ter. Mas a palavra de Deus não está presa. Nós podemos estar trancados em nossas casas, impossibilitados de sair enquanto não se resolver a questão da pandemia, que acreditamos que Deus logo terá uma solução, mas a palavra de Deus está livre e pronta para alcançar o teu coração, aonde você estiver. E de uma forma especial, o meu desejo é que Deus hoje possa tocar o teu coração pelo poder do seu Espírito Santo, que a palavra possa te levantar, te curar, te restaurar e devolver a alegria que nós tanto precisamos nesses tempos de aflição. Mas antes de começar esta palavra, que tem tocado muito meu coração, há uma história que eu vou contar que tem assim acompanhado a minha vida, e já ministrei várias vezes, e hoje eu gostaria de fazer chegar ao teu coração. Mas antes, ora comigo por favor. Nosso Pai, mais uma vez estar na tua presença para falar da tua palavra. Quem sou eu, ó Deus, um homem simples e pecador, para pregar uma palavra santa, ó Deus, e irrepreensível ao coração dos homens. Por isso, Pai, que eu seja tomado pelo teu Espírito Santo, e que as palavras, ó Deus, sejam, ó Deus, direcionadas pelo teu Espírito Santo, que elas possam chegar aonde tu quiseres, ó Deus, e assim cumprir o teu propósito. Que a tua palavra seja vida, seja graça, e tenha ela o poder salvífico, ó Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra de Deus em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, após ter passado por Tessalônica, tempos mais tarde, preso, o apóstolo Paulo escreve uma carta aos Tessalonicenses. No capítulo 1, no versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-vos em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai que vocês têm demonstrado um trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E o versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Eu tenho aprendido uma coisa: ser crente. Alguns não gostam da palavra crente, mas é esta palavra que a Bíblia diz. Alguns dizem assim: não, eu sou cristão, como se fizesse alguma diferença. Mas a verdade é que Paulo diz: vocês se tornaram um modelo para os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. E eu observo como esse trabalho resultante da fé e esforço motivado pelo amor e pela perseverança proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. A história que alegra o meu coração, que me incentiva hoje aqui, é uma história que tem como título O Homenzinho da Rua Jorge. Esta história, ela está relatada numa das revistas eletrônicas que eu mais admiro, que tem todo o meu conceito e o meu respeito, a chamada da meia-noite. E o mais interessante é que quando eu me deparei com essa história, o meu coração se derreteu e eu vi o quão longe eu estou de fazer a vontade do meu Deus. De certa forma, essa história remete a um pastor que na época pastoreava a Igreja Batista ao sul de Londres, no Palácio de Cristal, ou Crystal Palace, mas a intenção da história
Eu quero que você ouça com muito carinho, porque de alguma forma isso vai mexer com o seu coração. Será que um ministério simples pode ter grandes efeitos? Será que aqueles que fazem tão pouco para Deus podem alcançar multidões? Esta é uma história extraordinária que o pastor David Smethurst, da Igreja Batista ao sul de Londres, ele recebe a presença de uma pessoa na sua igreja. Já estava o culto terminando. Ele diz assim: tudo começou assim, no final do culto dominical, quando um homem se levantou lá nas últimas fileiras de bancos, levantou a sua mão e perguntou: pastor, desculpe-me, mas será que eu poderia dar um rápido testemunho, pastor? O pastor olhou para o relógio, olhou para a hora de terminar o culto e concordou, disse: olha, você tem 3 minutos, porque o horário do culto já está terminando. E aí o homem de lá mesmo começou a sua história. Ele disse assim: eu me mudei aqui para Londres há pouco tempo, eu vivia em Sydney, na Austrália. Há alguns meses eu estive lá na Austrália visitando alguns parentes, e eu fui passear na Rua George. Esta Rua George, ela se estende no bairro comercial de Sydney até a área residencial chamada Rock. E um homenzinho baixinho, de uma aparência um pouco estranha, cabelos brancos, saiu da entrada de uma loja, entregou-me um folheto e perguntou: desculpe, mas o senhor é salvo? Se morrer hoje à noite, o senhor irá para o céu? Eu fiquei perplexo com essas palavras, pois jamais alguém me havia perguntado uma coisa dessas. Agradeci rapidamente aquele folheto, aquelas palavras, mas a viagem de volta para Londres me incomodou. Ou seja, eu fiquei confuso com este episódio, e eu entrei em contato com um amigo, e graças a Deus este amigo é cristão, e ele me conduziu a Cristo, e todos aplaudiram aquele testemunho rápido e simples, deram boas-vindas àquele homem. Os irmãos batistas, eles valorizam muito almas salvas, então aquilo foi uma alegria muito grande para a igreja. Uma semana depois, o pastor Dave viaja para a Austrália para ministrar ali em uma igreja, 3 dias de palestra numa igreja batista local da cidade de Adelaide. Adelaide fica a 1.500 quilômetros de Sydney, e a primeira coisa que ele perguntou, o pastor Dave perguntou para uma mulher que veio se aconselhar com ele, foi qual era a relação desta mulher com Cristo. E esta mulher disse o seguinte: pastor Dave, eu morei em Sydney há algum tempo, e alguns meses voltei lá para visitar amigos. Estava na Rua George fazendo compras, quando um homenzinho de aparência curiosa, de cabelos brancos, saiu da entrada de uma loja e veio em minha direção. Ofereceu-me um folheto e disse: desculpe-me, mas a senhora já é salva. Se a senhora morrer hoje, a senhora vai para o céu? E estas palavras me deixaram inquieta, e de volta para Adelaide eu procurei um pastor de uma igreja batista que ficava perto da minha casa, e depois de conversarmos, ela me conduziu a Cristo, e assim eu posso dizer que hoje eu sou crente em Cristo Jesus. E o pastor Dave logo disse assim: estou admirado, 2 vezes, em apenas 2 semanas, e em lugares tão longe um do outro, um em Londres e o outro em Adelaide, na Austrália, eu ouvi o mesmo testemunho. Mais tarde, o pastor Dave viaja para uma série de palestras na igreja Mount Pleasant Church, na cidade de Perth. A cidade de Perth fica ao oeste da Austrália, a 4.000 quilômetros de Sydney. E quando o pastor Dave conclui o seu trabalho na cidade, um ancião o convidou para almoçar, um ancião da igreja.
E durante aquele almoço, o pastor Dave perguntou para aquele ancião como foi que ele tinha se tornado cristão. E aquele ancião disse algo, amados, que me surpreendeu. Ele disse assim: aos 15 anos eu vim a esta igreja, mas eu não tinha um relacionamento verdadeiro com Jesus. Eu simplesmente participava das atividades da igreja como todo mundo, e devido à minha capacidade para negócios, o meu sucesso financeiro, a minha influência na igreja foi aumentando. Há 3 anos, eu fiz uma viagem de negócios a Sydney, e um homem pequeno, de aparência estranha, saiu da entrada de uma loja, me entregou um panfleto religioso, propaganda barata, e me fez a seguinte pergunta. Tentei explicar para ele que eu já era crente, mas ele fez a pergunta a si mesmo: desculpe, mas o senhor já é salvo? Se o senhor morrer hoje, o senhor vai para o céu? E eu fiquei zangado, porque eu tentava dizer para ele que eu era crente, eu era um ancião de uma igreja, né? E aí ele não quis me ouvir. Durante todo o caminho de volta para casa, de Sydney até Perth, eu fervia de raiva no voo. Esperando contar com a simpatia do meu pastor, procurei o meu pastor, contei essa história para o meu pastor, e o pastor não concordou comigo, não ficou do meu lado. Ao contrário, o pastor ficou do lado daquele homenzinho, e aquilo começou a me incomodar. Há anos, talvez, ele vinha me incomodando. O pastor vinha dizendo que eu não tinha um relacionamento verdadeiro com Jesus, e era verdade. Há anos eu estava dentro de uma igreja sem ter relacionamento com Jesus. E então, depois deste encontro com este homenzinho, há 3 anos atrás, eu me tornei um verdadeiro cristão, e o meu pastor me conduziu a Cristo. Que interessante. Pastor Dave volta para Londres, e depois de falar na assembleia de Keswick, no Lake District, ele relatou aqueles 3 testemunhos que ele ouviu em tão pouco tempo de uma mesma pessoa. E no final da série de conferências, 4 pastores o procuraram no final das reuniões, já eram idosos, e eles vieram à frente e contaram como eles foram salvos há 25 e até 30 anos atrás, pela mesma pergunta, pelo mesmo folheto entregue na Rua George, em Sydney, na Austrália. Bom, a história começa a ficar interessante. E depois, na outra semana, pastor Dave viaja novamente para uma outra igreja evangélica, agora para ministrar aos missionários no Caribe. Também chegando lá, eu ministrei os mesmos testemunhos, o que tinha acontecido nos últimos tempos. E no final da minha palestra, 3 missionários me procuraram, vieram à frente e explicaram que há 15 e 20 anos atrás, eles igualmente haviam sido salvos pela mesma pergunta e pelo mesmo folheto do homenzinho na Rua George, na tão distante Austrália. Minha próxima palestra me levou para Atlanta, na Geórgia. Agora nos Estados Unidos, eu fui lá para ministrar em um conselho, um encontro de capelões da Marinha Americana, e 3 dias eu fiz palestras a mais de 1000 capelões de navios americanos, e no final o capelão Mor me convidou para uma refeição, e aproveitando a oportunidade, perguntei para aquele capelão Mor como foi que ele conheceu a Cristo. E o capelão então me disse assim: foi um milagre. Eu era marinheiro em um navio de guerra no Pacífico Sul e vivia uma vida desprezível. Fazíamos manobras de treinamento naquela região e renovávamos ali os nossos estoques de suprimento no porto de Sydney. Ficamos totalmente largados e em certa ocasião eu estava completamente embriagado. Peguei um ônibus errado, desci na Rua George e ao saltar do ônibus pensei
que estava vendo um fantasma na minha frente, quando apareceu um homem na minha frente com um folheto na mão perguntando: marinheiro, você está salvo, marinheiro? Se você morrer hoje, você está salvo, você vai para o céu. O temor de Deus, na mesma hora, depois daquela pergunta, entrou no meu coração. Fiquei sóbrio de uma hora para outra. Corri de volta para o navio, procurei o capelão do meu navio, e aquele capelão me pregou o amor de Deus, falou de Cristo Jesus para mim, e com a sua orientação, eu logo comecei a me preparar para o ministério. Hoje, eu tenho a responsabilidade sobre mais de 1000 capelões da Marinha que estão procurando ganhar almas para Cristo Jesus. 6 meses agora se passaram. Viajei para uma conferência, reunindo mais de 5.000 missionários no nordeste da Índia. E no final destas conferências, o diretor da missão me levou para uma refeição simples em uma humilde e pequena casa, e na casa dele eu fiz a seguinte pergunta: como ele deixou de ser hindu para se tornar um cristão? E este homem disse assim: eu cresci numa posição muito privilegiada, viajei pelo mundo como representante diplomático da Índia, sou muito feliz pelo perdão dos meus pecados, lavados pelo sangue de Jesus. Ficaria muito envergonhado se descobrissem tudo o que eu aprontei naquela época. Por um tempo, o serviço diplomático da Índia me levou a Sydney, e lá eu fiz algumas compras, estava levando alguns pacotes com brinquedos, roupas para os meus filhos, e eu desci então na Rua Jorge com um propósito, era apenas fazer compras e levar lembranças para os meus filhos, para minha esposa. Mas de repente, um homenzinho de aparência estranha apareceu e fez uma pergunta muito pessoal. Ele disse assim: desculpe-me, mas o senhor é salvo? Se morrer hoje, o senhor vai para o céu? Eu agradeci na hora, mas fiquei remoendo aquele assunto no meu coração. De volta para a minha cidade, eu fui procurar um sacerdote hindu que pudesse me explicar aquelas palavras, mas o sacerdote hindu não conseguiu me explicar nada. Ao contrário, além de não conseguir me ajudar e satisfazer a minha curiosidade sobre aquele assunto, ele diz o seguinte: olha, tem um missionário aqui no fim da rua, né? Se você quiser, quem sabe ele pode te ajudar. E então ele foi levado a Cristo por este missionário. Diz assim: larguei o hinduísmo, imediatamente comecei a me preparar para o trabalho missionário. Saí do serviço diplomático e hoje, pela graça de Deus, tenho a responsabilidade sobre todos esses missionários, como você vê, e que juntos já conduziram a Cristo Jesus mais de 100.000 pessoas. Uau! Aí eu pergunto, que poder tem a palavra de Deus? 8 meses depois, já no final da nossa história, o pastor Dave foi convidado para pregar na cidade de Sydney. Uau! Aquilo já tinha falado tanto no seu coração, sobre que homenzinho é esse, de uma cidade, e agora ele ganhava uma oportunidade, a convite de uma igreja, para pregar em Sydney. Eu imagino como ficou o coração dele. E quem sabe, amados, eu ficaria assim. Eu tenho certeza que se um dia Deus me permitir ir à Austrália, a primeira coisa que eu quero fazer é conhecer essa Rua Jorge.
Mas ele perguntou para o pastor, do qual o convidou para ministrar na sua igreja, durante os dias que ele ficou ali, se ele conhecia um homenzinho pequeno, de cabelos brancos, que costumava distribuir folhetos na Rua Jorge. Mas ele não tinha muita esperança de que a resposta fosse positiva. E de repente o pastor disse assim para o pastor David: eu conheço, sim, eu conheço. O nome deste homem é Mr. Genor, Senhor Genor. Mas eu não creio, pastor David, que ele ainda faça esse trabalho, pois já deve estar velho e bem fraco. E então eu imagino o coração do pastor David tremendo, com uma grande oportunidade de poder conhecer um dos maiores evangelistas de todos os tempos. 2 dias depois, decidiram procurar a casa do senhor Genor, de Mr. Genor. Batemos na porta, uau, e de repente um homenzinho pequeno, frágil, muito idoso, nos saudou. Senhor Genor pediu que nós entrássemos, preparou um chá para nós. Estava muito debilitado, suas mãos tremiam muito, derramava inclusive o café no pires, o chá no pires, devido à sua dificuldade. E de repente eu imagino, com os olhos mareados de lágrimas, pastor David olhando para um homem pequeno e tão simples, sem nenhuma beleza, quem sabe, e fez a seguinte pergunta para ele: senhor Genor, a gente veio aqui por causa da sua história. E contou para o senhor Genor todos os testemunhos que ele tinha ouvido naquele período. 3 anos que ele ouvia histórias dos panfletos da Rua Jorge. E quando o pastor David começou a contar a história para o senhor Genor, aquele homenzinho já idoso começou a chorar e suas lágrimas começaram a escorrer do seu rosto. Chorando muito e soluçando, ele disse assim: eu era marinheiro em um navio de guerra australiano. Minha vida era condenável. Durante uma crise, eu entrei em colapso. Um dos meus colegas marinheiros, que eu havia incomodado, desculpem-me, que eu havia o incomodado muito, ele não me deixou sozinho quando eu tive uma crise e me ajudou a levantar. Este homem me conduziu a Cristo, pregou Jesus para mim e a minha vida mudou. A minha vida mudou tanto radicalmente que foi de um dia para o outro. Eu fiquei tão grato a Deus que eu prometi dar um testemunho simples de Jesus, pelo menos a 10 pessoas por dia. E quando Deus então restaurou as minhas forças, eu comecei a colocar o meu plano em prática. Olha que decisão oriunda da conversão. Ele decidiu dar um testemunho por dia a 10 pessoas pelo menos. A quantas pessoas nós estamos dando testemunho hoje? O maravilhoso é que ele diz assim: muitas vezes eu ficava doente e eu não conseguia cumprir a minha promessa, mas assim que eu melhorava, eu recuperava o tempo perdido. Ou seja, eu tinha que cumprir a meta de dar o testemunho de Jesus a 10 pessoas por dia. Se um dia falhava, eu tinha que dar 20 no outro. No entanto, depois que eu me aposentei, eu escolhi, para cumprir o meu propósito diante de Deus, um lugar na Rua Jorge,
aonde centenas de pessoas cruzavam ali o meu caminho diariamente. Algumas vezes eles rejeitavam a minha oferta. Alguns recebiam com muita educação. E há 40 anos eu faço isso. Mas até o dia de hoje, eu nunca tinha ouvido falar de ninguém que tivesse se voltado para Jesus através do meu trabalho. Irmãos, o fim da nossa história é que um homem fez algo para Deus por 40 anos, sem saber se uma única alma tinha sido salvo por ele. Ele fez aquilo como gratidão pela salvação de sua alma, somente isso, sem saber se o resultado era positivo ou negativo. Tem muita gente que está se perguntando: puxa vida, eu trabalho para Deus há tanto tempo, mas eu não vejo resultados. Talvez você não esteja vendo os resultados, mas um dia a glória de Deus vai revelar tudo o que você fez até o dia de hoje. Pessoas que você já pregou, que você não sabe se chegaram a Cristo ou não. Testemunhos que você deu com a sua própria vida, com certeza poderiam ter levado pessoas a Cristo e você não sabe. Este homem simples e pequeno levou, segundo a nossa história, um mínimo mais ou menos declarado de 150 mil pessoas a Cristo, um número que pode chegar a mais de 500 mil. Penso que os frutos do trabalho de Mr. Genor, que demonstrou fé, fidelidade e vida com Deus, esforço tirado do amor e perseverança, que diz aqui o apóstolo Paulo aos Tessalônicos, proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. A história é simples. O senhor Genor estava idoso, era chegada a hora da sua partida. Deus o iria levar. Mas antes de Deus levar Mr. Genor, Deus levanta um homem, Pastor Dave, ministro de uma igreja em Londres, e Deus revela para ele a sua história. Sabe qual é o mais maravilhoso? Mr. Genor poderia ter morrido sem saber de nada, mas Deus não fez assim. Deus fez questão de revelar para ele que tudo aquilo que ele fez foi aceito na glória de Deus, que todo o trabalho que ele executou teve um fundamento, teve valor, e que Deus reconheceu cada alma que ele alcançou, que o trabalho dele não foi em vão, que valeu a pena servir a Deus do jeito que ele serviu. Então, a verdade é, só Deus sabe. Quando o relato diz de 150 mil pessoas ganhas por ele, muitos pastores dizem que isso é só a ponta do iceberg do tamanho da obra que este homem alcançou. Então, através daqueles folhetos, muitos missionários estão pregando o evangelho, pastores e capelães. Bem, depois daquele encontro com o pastor Dave, Mr. Genor partiu para a glória de Deus 2 semanas depois. Que Deus maravilhoso é esse que sustentou a vida dele, até que o Senhor, o pastor Dave, pudesse estar de frente com ele para relatar. Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus é esse que sonda as mentes e corações e faz uma obra perfeita? Que Deus é esse que poderia levar mais do que o seu amor ao coração de alguém que fez a sua obra? As revelações de Deus aqui me impressionam, mas sabe o que mais me impressiona? É que este homem é digno de aplauso no mundo inteiro, mas não era conhecido de ninguém. Agora imagina comigo,
no momento da partida, quando os anjos de Deus vieram buscar Mr. Genor, sabe o que eu imagino no meu coração? Eu imagino uma miríade de anjos aplaudindo enquanto ele subia para a glória celestial. Eu imagino os anjos dando glória e um coro de aleluias cantando pela vida e obra deste homem que tão simples foi fiel por 40 anos fazendo a vontade de Deus. Mr. Genor nunca foi profeta, Mr. Genor nunca cantou em um coral, Mr. Genor nunca foi músico, nunca fez nada, nunca foi obreiro, nunca foi diácono, ele nunca sequer teve um cargo numa igreja, mas ele foi obediente à palavra de Deus, ele foi obediente a Cristo Jesus, e isto importa. Muitos querem cargos, e a vontade de Deus de verdade não está sendo feita, aquilo que Deus mandou a gente fazer. Bem, quase ninguém conhecia Mr. Genor em Sydney, mas o céu conhecia muito bem o seu nome. Eu queria, aonde você está agora, que você baixasse um pouquinho a sua cabeça, para que o Espírito Santo pudesse falar ao teu coração. Neste momento eu faço a mesma pergunta a você: qual é a sua gratidão pela graça alcançada através de Jesus? De que maneira você tem demonstrado sua gratidão a Deus? Desculpem, ser tomado pela presença de Deus, quando eu vejo que nós podemos fazer a diferença em atos tão simples. Você pode estar preso na sua casa, mas a palavra de Deus e o testemunho de Cristo não está preso com você. Você pode ser uma bênção. Nesta época, Mr. Genor não tinha redes sociais, não tinha celulares, e ganhou uma quantidade de almas. Hoje você tem tanta coisa à sua disposição, e como você tem usado isso? Eu vou orar a Deus agora para que o Espírito Santo reacenda a chama que um dia foi abandonada, que Deus te faça enxergar além de pequenos títulos espirituais e te leve a ser um ganhador de almas poderoso. Que Deus possa mudar o seu coração, transformar de fato você em um crente, como a igreja de Tessalônica foi um modelo para os outros crentes, de que mesmo em meio a sofrimento deu testemunho verdadeiro de Cristo. Chegou a hora de abalarmos o mundo com a nossa pregação, chegou a hora de pregarmos o amor de Deus a milhares que ainda precisam de salvação. Eu quero orar com você nesta hora. Pai Celestial, em nome de teu Filho amado Jesus, mediante a graça recebida na salvação, no sacrifício, nós, Pai, chegamos ao coração de cada uma dessas pessoas, filhos teus ou não, que, ó Deus, quem sabe estão dentro de igrejas ou mesmo se declaram cristãos, mas será que tem feito a tua vontade? E ó Deus, eu tenho me perguntado, não precisamos de grandes coisas para levarmos alguém a Cristo, basta testemunharmos a gratidão que um dia recebemos do Senhor, a nossa salvação. Queremos ser um modelo para esta geração, queremos ser encontrados íntegros, fiéis e dignos da tua palavra. Queremos ser chamados, como o apóstolo Paulo descreve ao seu jovem pastor Timóteo, obreiros aprovados. Queremos ser chamados daqueles que foram fiéis à tua palavra, fiéis à tua vontade. Queremos ser chamados por aqueles que deram testemunho verdadeiro do seu Cristo, que ainda pregam a Jesus e a este crucificado.
que, ó Deus, a tua palavra possa reacender os corações de tal forma, e que, ó Deus, a gente possa se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor, estou pronto para fazer a tua vontade, e que isto seja uma realidade hoje, em nome de Jesus. Amém e amém.